Então, quanto mais nós vamos caminhando na jornada do autoconhecimento, nós vamos desenvolvendo gradualmente mais respeito com relação a nós, com relação aos nossos semelhantes. E também vamos conquistando mais respeito com relação aos reinos animal, vegetal e mineral, valorizando cada vez mais a vida. E assim a ecologia é beneficiada, a natureza da qual nós fazemos parte é beneficiada. E ainda, pela lei de causa e efeito, nós vamos receber o reflexo desse benefício também. E além disso, como uma consequência maior, nós vamos aumentando o nosso respeito com relação a Deus e também com relação ao universo. Então, saindo do mundo ilusório, nós deixamos de ser maledicentes, deixamos de projetar nas outras pessoas as nossas deficiências. Então, em várias situações, eu costumava encontrar um defeito em algo ou em alguém. E na realidade eu estava projetando no mundo à minha volta, nas coisas e também nas pessoas, as minhas próprias imperfeições. E no decorrer das minhas experiências, eu vim percebendo essas escorregadas e procurando corrigir para não errar de novo. E aí eu escorregava de novo. E aí eu tentava corrigir de novo, escorregava de novo. E vi que o importante era eu me esforçar para não escorregar tanto. Só que para isso eu tive que identificar de forma mais profunda que eu estava errando e principalmente que eu precisava identificar o gatilho mental que me levava a errar. Então o gatilho mental é algo que ocorre como, por exemplo, quando nós ouvimos uma palavra, quando ouvimos alguma frase, algum tom de voz, um som, um cheiro, ou senão alguma pessoa, a presença de uma pessoa, alguma situação que dispara um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma ação em nós. Então, o gatilho mental é aquele sinal que provoca em nós alguma coisa, seja pensamento, sentimento, emoção ou mesmo uma ação. E Ivan Pavlov chamava esse sinal de reflexo condicionado, que desencadeia alguma ação de forma automática. Isso é, de tanto nós repetirmos ações iguais ou ações parecidas, após um determinado sinal, nós acabamos condicionando o nosso cérebro a tomar determinada ação, sempre que esse sinal acontece. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós sentimos um aroma de determinado prato sendo preparado na cozinha, nós não começamos a sentir o sabor e até mesmo a salivar. Isso ocorre porque tivemos algumas experiências iguais àquela onde nós provamos um prato delicioso. E aí nós associamos esse prato delicioso ao aroma que nós estamos sentindo. Porque se nós não tivéssemos tido aquela experiência antes, nós não iríamos reagir de forma automática, de forma instintiva, que foi a salivação. Um outro exemplo. Quando nós ouvimos a voz de alguém, se for uma pessoa querida, nós vamos sentir satisfação, vamos sentir alegria e nós tendemos a nos aproximar dessa pessoa. Agora, se for a voz de uma pessoa com quem nós não temos afinidade, nós não gostamos, pode surgir aquela vontade de nós nos afastarmos. Tanto em um caso quanto no outro, ocorre porque nós tivemos experiências anteriores que provocaram tais reações. Então, depois de passar algum tempo, aquelas reações passam a ser tão automáticas que nós nem percebemos. Quando nós começamos a ter reações automáticas, sentimentos desagradáveis e mesmo assim continuamos agindo da mesma forma sem refletir, nós vamos fortalecendo as nossas sombras e afastando cada vez mais de nós mesmos. Por exemplo, eu, no trânsito, quando alguém me fechava, eu ia atrás dessa pessoa,
ir atrás daquele carro que me fechou. E eu fechava também. Ou ficava piscando o farol do carro, ou ficava buzinando, atazanando a vida da pessoa. Olha só que coisa bonita, hein? O meu pai, já falecido, quando estava comigo no carro, ele falava assim: você ainda vai se dar mal. E a minha esposa também dizia: isso era desnecessário, né? Então nós sempre encontramos alguém no caminho para nos dar um aviso. E é importante nós percebermos esse aviso. Assim eu comecei a perceber que eu estava agindo errado. E comecei a buscar qual o gatilho mental, onde eu descobri que estava associado ao meu orgulho, ao meu egoísmo. Quando o nosso procedimento não está correto, um desses dois defeitos estão envolvidos, ou o orgulho ou o egoísmo, ou até mesmo ambos. Então, nesse exemplo que eu dei, no meu exemplo da fechada que eu levava, o meu orgulho se exaltava, não aceitando que outra pessoa fosse melhor do que eu. E o meu egoísmo também, porque eu não aceitava que a outra pessoa ocupasse aquele lugar na rua ou aquele lugar na estrada que tinha que ser o meu espaço. É aquele instinto animal de territorialidade. Então, passando a conhecer melhor o meu lado egoísta, o meu lado orgulhoso, comecei a vigiar mais os meus pensamentos e os meus sentimentos. E agora, quando alguém me fecha no trânsito, aquilo não me afeta mais negativamente. E até encontro uma desculpa para a pessoa que me fechou. Aí fico pensando assim: ou a pessoa está com pressa, ou a pessoa está atrasada, ou está irritada com alguém, ou a pessoa está em alguma emergência. Pensando dessa forma, eu não passo mais raiva, eu não sofro mais com isso. Então isso não significa que eu sou uma pessoa perfeita. E como eu ainda tenho muitas imperfeições a serem transformadas, ainda tenho outras sombras a serem iluminadas. Ou seja, ainda escorrego nessas outras sombras. Então, como nós temos sombras, muitas crenças limitantes, muita ilusão sobre nós mesmos, todo esse processo de autoconhecimento, de transformação interior, é um processo lento, devido às nossas amarras que estão no nosso inconsciente e que nós mesmos estamos produzindo. Toda transformação é um processo dolorido, porque nós temos que rever os conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Assim nós vamos melhorando a cada aprendizado, a cada correção de erro, a cada mudança de mentalidade que nos induziu ao erro. E o resultado de nós nos tornarmos pessoas melhores nos leva a sair do sofrimento emocional que nos incentiva a passarmos por esse processo.